Salve, salve pessoal do seu negócio digital, Iago Lopes aqui na área, trazendo mais um conteúdo top pra vocês nesta quarta-feira. No vídeo de hoje, eu começo com um assunto um tanto quanto polêmico. É possível eu utilizar o medo no meu copy? Antes da gente começar nesse assunto, eu já quero avisar vocês que todas as nossas dicas só funcionam se você for inscrito aqui no canal e se deixar o like nesse vídeo. Então, por favor, para aqui agora, vai lá e faz isso, certo? Se você já fez, vamos embora que o conteúdo de hoje tá o quê? Top, que a gente já sabe. Hoje a gente vai falar de um atalho extremamente poderoso que pode ser muito útil no teu copy, certo? Que é o gatilho do medo. O gatilho do medo, ele vai te ajudar muito a fazer o quê? O medo naturalmente sempre foi uma coisa que nos forçou, né? O medo de perder algo é algo que nos força a sair da zona de conforto e tomar uma decisão. Inclusive, existem estudos aí que apontam que o medo de perder algo motiva muito mais do que a promessa de ganhar algo, né? Então a gente reage muito melhor aí ao gatilho do medo, porém, né, tudo isso tem que ser utilizado com cautela, a gente tem que tomar muito cuidado quando estiver utilizando isso. Por quê? O gatilho do medo, por mais poderoso que ele seja, o uso em exagero ou sem controle vai fazer com que ele gere uma... É como se o tiro saísse pela culatra, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você está usando o gatilho do medo, se você forçar demais a barra, você pode acabar caindo nos 3 Fs. Vocês vão, assim, eu vou chamar de 3 Fs porque é o nome original, mas na realidade é uma sigla para 3 tipos de reações que o ser humano tem diante do medo, que são paralisia, fuga ou luta, né? Por que 3 Fs? Porque é a sigla em inglês, então é freeze, flight and fight. Enfim, depois vocês podem pesquisar exatamente por que saiu assim, mas é só uma sigla em inglês. Enfim, por que o ser humano reage dessa forma? De novo. Bom, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é utilizar esse gatilho em exagero. Muitas vezes a gente acaba exagerando o uso do medo, ele pode acabar caindo em 3 reações naturais do ser humano diante do medo, que são também conhecidas como os 3 Fs, né? O freeze, flight and fight. Para quem não sabe, são as 3 reações de paralisia, fuga ou luta diante do medo. E isso acontece tanto numa situação normal quanto quando você está lendo um copy. Então, vou explicar para vocês como é que é cada tipo de reação comparando com o seu copy. Tá? A primeira das reações é a paralisia. O que eu quero dizer com paralisia? Literalmente, o teu prospecto pode acabar travando quando ele lê só a headline do teu copy, se ela for extremamente impactante. Tá? A gente vai basear um exemplo aqui mais pra frente, mas assim, se a tua headline der muito medo, causar algo muito aterrorizante nele, ele pode simplesmente travar naquela headline e não querer mais ler, certo? O impacto pode ser muito grande. Eu vou entrar em exemplos daqui a pouco, assim que eu terminar de explicar os 3. A segunda reação que pode acabar acontecendo é o flight, né, o fugir. A fuga é exatamente isso. Dependendo do quanto você está causando medo no teu prospecto, ele pode acabar se sentindo desconfortável ao ponto de simplesmente fugir do teu copy, porque ele simplesmente não está bem lendo aquilo. Então muitas vezes, se você força demais a barra, é aquilo que eu estou falando, o uso do gatilho do medo é extremamente útil, sim. Gatilho do medo com gatilho da urgência é perfeito, fica muito bom no teu copy, você consegue instigar o cara, a pessoa a entender que sem aquela solução o mundo dela não faz sentido, né? E aí se ela não tomar essa decisão agora, vem urgência, aí ela vai acabar perdendo, então entra num ciclo vicioso. Então assim, a combinação é muito boa, mas tem que ser utilizado com cautela. O último, porém não menos importante, a última, porém não menos importante reação é a luta. Essa reação é muito, muito problemática. Por quê? Porque ela está atrelada a algo que assim, você falou uma headline ou uma parte no teu copy tão absurda, tão amedrontadora, tão aterrorizante, que causou uma reação no teu prospecto dele querer dizer na tua cara que você está mentindo, ou que isso é balela, ou que por acaso você não tem credibilidade suficiente para afirmar isso, né? Então ele vai lutar com você naquele momento. Ele fica com tanto medo que acaba gerando quase uma raiva para ele. Isso daí é literalmente uma reação instintiva, né? O medo é algo instintivo nosso. Lembra que eu já expliquei, os gatilhos mentais são baseados em reações naturais do nosso cérebro, né? em atalhos, né, que o nosso cérebro leva para reagir de forma instintiva. Então o medo causa isso nas pessoas. Se você exagerar, simplesmente a pessoa pode acabar querendo lutar com você. Iago, quer dizer que eu não posso usar o gatilho do medo sem passar pelos 3 Fs? Não, dá para usar sim. O que vai determinar é como você enxerga o medo. Quando a gente fala de medo, a gente tem 2 pontos de vista aqui. Primeiro, o medo aterrorizante, né, o terrorismo mesmo, ali, de você causar um impacto muito visceral na pessoa, e o suspense. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você
causa algo muito dramático, muito pesado, muito gritante no teu prospecto, ele pode simplesmente ter uma dessas reações porque foi muito forte para ele aquilo ali, você não sabe o que está passando. Isso pode influenciar qualquer fator. Naquele dia a pessoa não está bem, ou lembra algo muito específico daquela pessoa, então você corre muito risco só porque exagerou na dose do medo, né? Quando você faz do tipo suspense, aí você consegue trabalhar muito melhor. É você utilizar o gatilho do medo como um alerta seguido de intensificação dos problemas, certo? E aí depois você trabalha a solução. Isso, quando você trabalha nesse formato, é muito melhor. Vamos aos exemplos para poder ficar mais prático da gente entender. Vamos pegar uma copy. Essa copy é real, tá? Acreditem, eu vi isso. Não é de uma campanha brasileira, obviamente, uma campanha lá da gringa, mas mesmo assim é um exemplo perfeito, que é mais ou menos o seguinte: a frase, a headline da campanha deles era assim: seu filho pode morrer se comer esse alimento. Olha que absurdo, né? É algo que só de você ouvir você já fica meio preocupado. Eu não sei vocês, eu não sei se todo mundo que assiste a gente tem filho, mas com certeza conhece alguma criança, né? Eu sou pai também, então assim, existem várias mães e pais que acompanham o nosso canal, que a gente recebe feedback, então vocês vão entender que do ponto de vista paterno, materno nessa situação, já é algo muito impactante. Dependendo do que essa pessoa está falando, você vai ter uma reação muito abrupta, porque você vai dizer, mano, não é possível que isso seja verdade. Ainda mais se for um alimento comum. Por exemplo, já pensou se a headline da campanha fosse seu filho vai morrer se comer tomate. Eu falo, ué, mas eu já dei tomate pro meu filho. Aí já bate aquele medo. Você fala, cara, por que meu filho vai morrer se comer tomate? Só um parênteses, tá, gente? A campanha não fala de tomate, tá? Eu tô só dando um exemplo aqui pra ser mais específico. Então, assim, se ela chegasse nesse ponto de falar algo tão específico, quem sabe que tomate não mata uma criança, a primeira reação vai ser, você tá mentindo. Tomate não mata criança. Não tem um estudo na medicina, na pediatria, que comprove que tomate pode matar uma criança. Enquanto pessoas que não têm esse conhecimento vão dizer, cara, não é possível. Eu comi tomate minha infância inteira e não morri. Então não vai nem prestar atenção. Enquanto outros vão dizer, caramba, meu filho pode morrer se comer tomate. Não, pô, não é verdade isso não. E aí passa pra frente. Então perceba que reações podem ser extremamente problemáticas para você. Essas 3 reações podem ser muito preocupantes para você, só porque você colocou uma informação exagerada. Como é que você faz essa mesma headline fazendo suspense como gatilho, como o uso do medo no formato de suspense? Você pode colocar, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui em lista. Você pode fazer uma lista dos 7 alimentos que podem estar prejudicando a saúde do seu filho. Descubra agora e corte eles da alimentação. Aí, é uma headline muito grande, mas é muito melhor. É muito mais caro. Perceba que assim, eu troquei o matar por prejudicar a saúde. É preocupante, por quê? Porque você quer o bem-estar do seu filho, então você ficou com um certo medo, você fala, tem uma coisa aí, será que o que meu filho come, posso estar nessa lista e posso estar fazendo uma besteira e não estou sabendo, então já tem uma curiosidade também. E aí você já vem aqui, a pessoa já olhou isso e já falou, beleza, é uma lista, vou ver quais são esses itens. Lista já é naturalmente algo que as pessoas gostam de acompanhar, né? Então você tem o medo instigando a pessoa a sair da zona de conforto dela para continuar lendo o teu copy, e aí abaixo você vai continuando no copy ali, dando mais informações, traz mais fatos extremamente relevantes e verdadeiros. É importante ter veracidade no teu copy, já falei isso, vou repetir sempre. Iago, infelizmente um dos alimentos que eu tô falando aqui pode acabar matando a criança, alguma coisa do tipo, certo? Mas você não fala isso no começo. Você pode falar isso lá no final, no meiozinho, quando você estiver explicando todos os outros problemas, certo? Quando você estiver citando, por exemplo, que sem o teu produto ou teu serviço, a dor do teu prospecto vai ser intensificada. Você pode mostrar, por exemplo, um mundo onde não existe o teu serviço, como ele é ruim. E aí você pode falar isso de uma forma mais amena, porque você tem que tomar cuidado com o uso das palavras. Quando você fala do medo, você está falando sempre de algo que é muito próximo, é muito a dor do teu prospecto. Eu estou falando de crianças, mas você pode, por exemplo, falar do bolso da pessoa, de dinheiro. Você pode dizer que o cara vai ficar pobre pro resto da vida se ele não fizer o teu curso. Isso de primeira causa um impacto muito grande, é um medo muito grande e você vai dizer, você vai passar fome se você não fizer meu curso. Cara, isso é muito impactante, né? E é nítido que é mentira, porque seu curso existe há 1 ano e existem milhares de pessoas que não fizeram o seu curso e não morreram de fome, entende? Então assim, é muito preocupante quando você apela demais pro medo e quando você força a barra. Então, resumo da ópera. Pode utilizar o medo? Pode, mas utiliza como suspense, vai tranquilo, usa aqui, pega esse teu problema, essa dor, agrava ela de uma maneira mais curiosa, certo?
bota a introdução na headline, vai explicando, intensificando ela ao longo do teu copy. Não dá a primeira marretada logo de cara não, para causar muito impacto, porque ele pode acabar gerando esses 3 Fs que a gente falou, certo? Então, o gatilho do medo é extremamente útil, tá? Não deixem de utilizar, só usem com cautela, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter acompanhado até esse momento, tô adorando o feedback de vocês sempre, todo mundo mandando e-mail, mandando mensagem, deixando recado aqui no nosso Instagram, e eu espero vocês na próxima quarta. Parabéns por estar investindo no seu conhecimento, certo? Próxima quarta-feira vai ter um outro videozinho top pra vocês aqui, tá bom? Lembrando que todas as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, todos os nossos links úteis se você quiser conferir, certo? Eu espero vocês na próxima quarta-feira para mais um vídeo aqui no canal. E é isso, um forte abraço, tchau!